Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Destrinchando as Escrituras. A temática de hoje nós estaremos falando sobre um tema que é de suma importância e de grande relevância para todo o cenário espiritual e também para as nossas vivências e para as nossas experiências. O tema de hoje é luz e trevas. E eu convido a todos para vir participar dessa temática que traz grande importância e que nos inspira e que nos revela conteúdos de grande inspiração e que serve para a nossa vida espiritual. Luz e trevas. Antes de iniciarmos, trouxemos uma frase poética que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Essa frase mostra a nossa dependência do outro. E na sociedade egoísta, egocêntrica que vivemos, muitos se julgam autossuficientes, mas somos totalmente dependentes uns dos outros. Para iniciarmos a nossa temática de hoje, trouxemos uma pequena ilustração referente luz e trevas. A frase diz o seguinte: o homem que habitava na escuridão. Conta-se a história de um homem que nasceu e foi colocado desde pequeno em um quarto escuro. Lá ele nunca havia conhecido o brilho da luz, então começou a desenvolver a teoria da escuridão. Lá ele descobriu que a escuridão é sem brilho, sem vida, é morta, é assustadora, e que ela cresce ou diminui conforme o seu medo. Estudando a teoria da escuridão, descobrimos que ninguém é feliz lá, e que ela só gera sofrimento, dor, tristeza e medo. Durante anos de estudos na teoria da escuridão, ele fez uma grande descoberta. Existem dois tipos de escuridão: a interna e a externa. A escuridão interna é aquela que vem de dentro de você, dos fluxos das emoções, dos sentimentos, do coração, da alma. Esse tipo de escuridão se alimenta do ressentimento, da falta de perdão, da raiva, do ódio e da amargura. Esse tipo de escuridão nos impede de enxergar, mesmo tendo dois olhos ativos. Nos impede de viver, de construir fortes muros. Constrói fortes muros que nos impedem de sermos felizes. No fim, esse tipo de escuridão nos leva a um agravamento, o desespero profundo, a alienação e a depressão do corpo, do espírito e da alma. Depois de anos de estudos sobre a teoria da escuridão, ele percebeu que ele se enquadrava perfeitamente em todas aquelas análises. Assim procurou uma saída. E qual seria essa saída? A mensagem de hoje do nosso canal, Destrinchando as Escrituras, nos conduzirá ao Pai das Luzes, aquele que é o princípio, o início e o fim. Durante anos ali, desenvolveu um bom tato, tocando nas paredes do quarto escuro, percebeu que havia algo ali. Assim resolveu experimentar. O que ele achou? O interruptor de uma lâmpada. Talvez hoje a luz que nós necessitamos na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, é uma luz espiritual, é uma luz que vai muito além de um interruptor, mas a luz que ilumina todo o universo, todas as galáxias. Assim, ele descobriu o brilho espetacular da luz. Homem versus humanidade. O quarto escuro representa o nosso pecado. O interruptor que ele tanto buscava através do tato é Jesus Cristo, a conexão direta com o Pai. A lâmpada que se acende é o próprio Pai. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, denomina o Pai como o Pai das luzes. E talvez essa seja a luz que nós necessitamos no nosso caminhar, nas nossas experiências de vida e nos nossos projetos. E quais são os maiores impérios da história? Falando sobre luz, muitos quiseram ser luz, mas uma luz que trouxe dor, sofrimento, tristeza e morte. Falaremos um pouquinho da história da humanidade, contextualizado com as Sagradas Escrituras. Os povos romanos, os russos e os britânicos foram considerados
um dos maiores impérios da história da humanidade, mas só trouxe dor, sofrimento, morte e guerras sangrentas. O Império Romano, por sua vez, além de ser muito extenso, existiu por quase 8 séculos, deixando consequências nas páginas da história, um sofrimento duradouro e efeitos desastrosos, principalmente para os cristãos, que na verdade era a luz que estava iluminando aquela escuridão chamada Roma. O Império Romano ele foi um dos mais antigos, a sua origem remota ao século IV a.C., mas utilizava-se de mecanismos que garantia a dominação dos povos conquistados. O exército romano era poderoso, baseado na tecnologia do ferro, da violência e de tantas outras formas de manobrar o povo. Nero Cláudius foi um dos grandes nomes que se destacou pela sua crueldade, maldade e violência, conhecido como um dos melhores e maiores e esplendorosos impérios, marcado pela maldade e crueldade. Realizou inúmeras revoltas, praticando a violência como uma arma de defesa. Alexandre III e Magno também se destacou no reino da Macedônia. O imperador Felipe II marca as páginas da história. Todos esses homens trouxeram consigo a força militar, a força da violência e a força do ódio entre nações inimigas. O Império Russo, no século XVI, ele iniciou a Revolução Russa, que marca as páginas da história no ano de 1917. E nós observamos que a União Soviética, até hoje, existe guerras, discórdias sangrentas entre os povos vizinhos. A Rússia ainda manteve-se a sua língua, a sua cultura. Por isso, o poder político e econômico era centralizado ali. Já o Império Britânico destaca-se lá no século XVI, onde a Irlanda aparece no topo do sucesso. O Império dominou em partes do continente africano e regiões circunvizinhas. Qual a diferença entre esses 3 grandes impérios? Todos eles disseminaram o ódio, a violência, a dor e guerras sangrentas. Vamos agora comprovar, através das Sagradas Escrituras. O Império das Trevas é representado pelo príncipe deste século. E nós observamos que lá em Efésios diz que ele é o Deus desse século, o qual tem cegado o entendimento de muitos. A origem do Império das Trevas, de acordo com Apocalipse 12:7, fala que lá no céu houve uma guerra, onde Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão, a antiga serpente. E o Deus desse século, quem seria? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que é o próprio Satanás, o inimigo de Deus. Ele se tornou incapaz de reconhecer a autossuficiência do Deus Todo-Poderoso. Todos os dias travamos batalhas, guerras visíveis e invisíveis. Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades e os príncipes das trevas deste século. O inimigo das nossas almas, todos os dias, faz reuniões secretas, traçando metas, estratégias e armadilhas para traçar e também para dizimar inúmeras vidas. O reconhecimento é necessário, reconhecer o território do inimigo e as suas principais armas. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6-11 diz: todos estávamos envolvidos numa intensa batalha espiritual. Precisamos conhecer quem é o nosso adversário e quais as suas estratégias. Aqui em Isaías, capítulo 14, versículo 12, nos dá um pouco a entender a origem deste inimigo tão sagaz e tão cruel. O inimigo, ele é o acusador. Revela-se como um caráter de também inimigo. Esse ser é o líder dos demais demônios, uma cadeia hierárquica, onde há comandos específicos de autoridades maiores com autoridades menores, todos trabalhando em conjunto para a destruição de vidas. A queda de um querubim.
profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 19, 1 a 19, diz que ele severamente utilizou a máscara do orgulho e da soberba, sentimentos esses que o conduziram à sua queda. 5 motivos levaram ao inimigo das nossas almas à sua queda, e esses mesmos motivos ainda levam hoje inúmeras pessoas à queda espiritual, moral e intelectual. Número 1, violenta oposição contra Deus. Subirei ao céu. Agradecemos a presença de todos no nosso canal.